E o pessoal disse, Tânia, não deixe de se for para a live, fale mais um pouco de Alexandre de Moraes. Gente, eu já falei e volto a repetir. Ele já entrou, desde aquela outra vez, eu falei de cortes, de período de cortes e período de julgamento. Olha aí agora, ele perdendo o visto. Então, eu Isso vou mesmo. contando, eu vou falando aqui, as coisas vão acontecendo. Não quer dizer que Sim. seja somente, porque vai ter perda de cargo. Não, gente, quando eu falo em uma energia de perdas e julgamento, é o que está acontecendo. Não tem as sanções e a perda agora não Sim. foi visto. Então, é só para a pessoa ficar entendendo as coisas que eu estou falando, André. A gente vai A falando, perda não necessariamente é a cargo, né? pessoa Uma tem coisa que que vai começar a contribuir. entender do jeito que eu vejo, do jeito que eu explico, porque às vezes as pessoas querem imediatamente que as coisas aconteçam. Gente, não é milagre, não é uma coisa que está ao nosso alcance. A gente tem um Deus superior a nós, uma coisa que acima de nós tem um universo com toda a malha energética, com tudo isso, ainda tem o karma de cada um, ainda tem as coisas que eles lá em cima, antes de reencarnar, eles fizeram os contratos, né, espirituais. Então, a gente tem que ter paciência, a gente não está aqui para fazer adivinhação, né, André? A gente vai falando algumas probabilidades e, realmente, quando eu fui olhar na numerologia, eu falei logo. Lula travado, problema de saúde, Bolsonaro muito preocupada com a questão da saúde de Bolsonaro e aquela coisa de isolamento dele, de traição. Então, isso tudo eu venho falando. E quando eu falo de Alexandre de Moraes, eu continuo dizendo que ele está numa energia que ele entrou de perdas e julgamentos. Então, a energia que está pairando sobre ele é tensa? É sim. É sim, mas acontece, André, que é como se ele estivesse cumprindo um papel kármico, isso a gente não pode tirar. Quando a Algo que espiritualidade ele teria que tem um passar. papel kármico, ele está exercendo, espiritualmente falando, um papel kármico importante. Então, assim, é Uhum. como se ele tivesse com alguma coisa muito profunda em relação no destino coletivo do país, entende? Sim. E você vê que tudo é tudo sobre ele, né? É tudo ele. Até o presidente foi pedir ajuda a quem? A ele. É. Entende? E isso Então, não como quer. se tivesse. Pode falar, André. Desculpe que eu for falando, deixa É, eu interagir comigo. não, imagina. O que você falou, né, é algo que ele veio para fazer, né, é o karma dele. Isso não quer dizer, gente, porque às vezes você fala isso, né? Mas a Tânia está falando que ele está fazendo certo. A Tânia não está falando que ele está fazendo certo, está fazendo errado. É o karma que ele tem que passar, trabalhar com a justiça. Não quer dizer que ele está fazendo justiça, né? Então, é o karma dele, é isso, né, Tânia? Com certeza, porque o que mostra aí, o que mostra para mim, André, é indiscutivelmente. No caso, André, você sabe que tem a parte negativa, a parte positiva, tanto da numerologia, quanto dos planetas, como tudo que a gente fala. Na parte positiva, o que é que isso representa? Representa a estabilidade, a firmeza, o legado, sabe? Ele quer deixar um legado também, ele quer, sabe, passar por isso aqui, por essa encarnação, dizendo que ele deixou um legado, isso para o ego dele é muito importante. E aquela coisa sabe, é como assim, ele está passando por uma situação, vai passar também por um corte necessário, mas que é doloroso, mas eu digo que tem que ser evita por muito, André. Eu acho que a pessoa vê muito ele assim como ruptura, como uma afronta, né? Ele afronta, Uhum. sabe? Então, o que é que É. acontece quando você afronta? Retaliações, né? Tá? Agora, ele sofre também, com certeza, ataques espirituais em relação a tudo isso, ele sofre, não só político, né, mas também espirituais. Então, é aquela coisa, ele está. André, quando eu vejo assim, ele abrindo o caminho que não pode mais ser fechado, sabe? Gente, é assim, quando a gente olha na espiritualidade e a gente tem uma resposta, a gente olha
a gente olha o registro kármico da pessoa, que é um trabalho que eu faço, né, nas mesas radiônicas. Inclusive, eu estou com a agenda aberta para as mesas radiônicas, e, André, até divulgar meus contatos aí, e também outros tipos de atendimento, a pessoa entrar em contato, né? André vai divulgar aí meu telefone do consultório para vocês agendarem alguma WhatsApp. coisa que queiram falar comigo. Então, mesmo que tente derrubá-lo, André, ou isolá-lo, sabe? Ah, É como se ele tivesse determinado no plano espiritual superior esse cumprimento. Aí perguntar, não é possível, está pessoa no cacá. Gente, quando você vai olhar na espiritualidade, a gente tem respostas para algumas coisas que a gente, né? Entendeu? Então, é assim, é como ele tivesse assim, é como se ele viesse para ele querer ser um herói. Isso é muito interessante, entendeu? É para ele. Então, assim, ele passará sim. por forte resistência na parte espiritual e política, tá? Ah, Então, se ele, de fato, tem aquela coisa de restrições, né? Ele impuser essas restrições, como ele já fez a Bolsonaro, ele vai passar por uma forte resistência política e espiritual, tá? Ele tá. já fez isso, eu acho que ele foi uma atitude que, na minha espiritualidade vendo, ele vai ter eh, alguma tentativa ou ameaça de agressão realmente física. Eu já tinha dito isso, uma desmoralização pública. Então, ele ou vai pelas vias espirituais, André, como magia, né? Você sabe como é que a coisa acontece, né? Ataques, o pessoal jogando praga nele, jogando isso e aquilo, e, sabe? Obsessores que são lançados à pessoa, porque às vezes a pessoa pensa que obsessores são apenas aquilo que você faz a magia e manda. Não, não tem que. Às vezes você pode ser um obsessor carnal, chegar alguém e começar a atrapalhar a vida dele em todas as áreas, na família, sabe? Confusões que acontecem entre eles e a família. Eu já vi muito problema com ele, só que a gente não vai falar porque eu acho que a gente tem que se restringir, né, André? A gente está falando sobre espiritualidade, então a gente tem que ter nossas ressalvas, nosso direcionamento, nosso posicionamento, que muitas vezes as pessoas não entendem, que a gente não pode falar tudo. A própria espiritualidade, o que está me mostrando agora, e o que eu posso estar falando, eu posso estar falando. Tá? Outras coisas, Sim. muito mais que eu podia falar aqui, mas eu não posso falar, e eu vou me restringir a falar o que eu posso falar. No Uhum. entanto, eu também ressalvo que ele tem uma proteção espiritual altíssima, muita gente não sabe, e ele tem essa missão, como fosse uma missão coletiva com o Brasil, ou por vias espirituais, sabe? Ele, assim, é como ele estivesse agora passando por um ajuste kármico. Gente, eu estou falando ajuste kármico no ciclo político e espiritual do nosso país. As pessoas têm que entender que essas pessoas de maiores comandos, os presidentes, os líderes, eles têm uma questão kármica a ser cumprida no país que ele dirige, no país que ele, daquele nicho dele, sabe, que ele pertence. Então, a gente tem que entender, sabe? Então, ele tem uma proteção espiritual, sabe? Ele está passando. Então, André, é o seguinte, eu vejo que o destino dele é seguir até o fim esse ciclo de revelações que ele quer fazer, tá? Desmonte, sabe? Então, é mesmo que ele tenha que pagar o preço da solidão, né? Dele ficar sozinho, ou então, ele, assim, aquele peso da exposição, ele está dando a cada tapa dele, sabe? Eu fico impressionada com isso, porque ele, olha, eu posso até dizer a você o seguinte, eu estou vendo aqui uma vibração quando eu estou falando dele. Eu estou vendo que tem uma apresentação aqui, sabe? Ah, Eu vejo essa pessoa que acompanha a ele. É uma pessoa de voz grave, é como fosse um juiz também ancestral, mas é espiritual,
tá? É uma voz grave, uma voz, assim, pausada, ele está falando pausadamente. Ele está dizendo aqui que ele caminha com ele. Ah, Que tem um contrato com ele, espiritual. uau. Ele está dizendo que antes de encarnar, ele aceitou ter isso, e ele está limpando o caminho dele de emboscadas. Hum, Só que ele está falando também que ele tem muito ego, entendeu? Então, ele está falando também que ele será atacado fisicamente, moralmente, espiritualmente, mas também ele será protegido. Eu não estou dizendo a você. uhum. É o mentor dele, interessante, né, Tânia? Mas é uma coisa, André, é como se fosse da esquerda, tá? É o É quê? como, é como fosse um espírito da esquerda, Ah, da esquerda, entendi. entendeu? Então, assim, ele está me falando como se ele tivesse entre duas torres, sabe? Ele está me mostrando o afastamento dele e está me mostrando a queda. Mas, assim, é como se ele tivesse me dizendo, André, que ele está passando e o que ele vai deixar é o nome dele escrito no tempo, no registro da história, como aquele que como tivesse firmado uma coisa que poucos ousaram a fazer. É forte, viu? Ele Eu está dizendo para imagino. mim que ele não é santo, o Alexandre não é santo, mas tem ego, tem vaidade, mas ele assim, ele está me dizendo que em algumas coisas que outros poderiam ser seduzidos, ele fecha a porta, entendeu? Ele fecha a porta. Ele não deixa, talvez, alguma coisa. É muita proteção que ele tem. Ele está me dizendo aqui que ele é protegido mesmo por ele. Eu não vou dizer aqui quem é, tá, André? Porque eu só sei dizer a você que é de esquerda e teve autorização de vir falar aqui, por isso que eu estou passando. Está me dizendo também que ambos, tanto ele como o Bolsonaro, ele disputavam em vidas passadas poder político, Uau. enquanto o Moraes buscava a ordem, o Bolsonaro controlava as alianças com os senhores da terra. André, eu vejo aqui muita disputa e desequilíbrio de poder, e agora eles podendo vir ajustar isso sobre os olhos de todo mundo, do coletivo, tá? Sei. Olha, André, de julho a setembro, para Alexandre de Moraes, mais ou menos de 2025, eu estou vendo assim, um aumento de ataques espirituais, viu? E retaliações públicas. Eu estou vendo assim a imagem dele muito desgastada, sabe, com fake news e vai sofrer uma pressão interna muito grande. Mas aqui, ele novamente se apresenta. Do que eu estou falando, ele está me respondendo. Ele tem proteção espiritual firme, como fosse assim, controlando todos os momentos de resistência.
vai ter, até o final do ano, umas revelações bombásticas no cenário político para ele, ligada a documentos, falas, provas. André, eu vejo assim, como ele fosse chamado a decidir, sabe, alguma coisa, alguns temas que dividem o país. Olha, gente, essa pessoa, esse espírito que está acompanhando ele, está dizendo que ele está em alto risco de atentado, agressões físicas, sabe? Muito possivelmente física, mas ele vai neutralizar por intervenção espiritual. Eu acredito que lá para 2026, André, eu vejo ele mais assim, mais afastado. Pode ser tanto por escolha, né, também por desgaste, ou então ele quer se reposicionar, né, politicamente, institucionalmente falando, ou ele vai ter uma transição de função também, lá para janeiro a março de 2026, é bem provável. Eu vejo assim, é como se eu vejo ele mais fora, André, do STF, assim, pode ser até 2027. Eu vejo que ele vai se tornar, assim, é o que ele quer, ele vai ter um símbolo de referência jurídica, tá? É bem provável. André, foi forte isso, viu? Foi, eu imagino. Ele está vivendo um acerto kármico de vidas passadas. É como se a justiça que ele queria fazer foi interrompida e ele agora veio para fazer isso, sabe? Entendi. Interessante que essa divergência dele do Bolsonaro é de vidas passadas, então, né? Achei bem interessante, né? É. Eu vou ver até se ele me dá autoridade de falar isso, mas eu vejo que ele tem, assim, ele não está espiritualmente sozinho, ele tem guardiões, tá? Ele tem Exus, eu estou vendo, se apresentando. Ele tem laços, sabe, André? Muito. É um negócio muito, 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 muito assim, difícil de ver, tá? Eu só sei que ele é muito. Ele pode ser traído também por pessoas de confiança, viu? Alguém que é intermediário dele, alguém que, sabe, ele também sofrer. André, não é muito bom não, viu? Eu só sei dizer que as marés políticas vão mudar, viu? Depois de todos esses eventos que estão aí. É muito complicado. Eu estou tentando ver se eu estou captando alguma coisa aqui, viu, André? É muito complicado. Eu vejo um período assim de corte doloroso, realmente, André. Verdade que estou mexendo com nossas emoções, né? Olha, André, eu vejo assim um momento crítico mesmo, sabe, que a gente está passando, de purificação das estruturas políticas, né, do nosso país. A gente vai ter assim muitos confrontos, exposições, né, de verdade. Mas eu sempre vejo a carta da justiça quando a gente acaba, mesmo que seja tardia, ela sendo, eu acho que ela vai prevalecer, sabe? Principalmente, para figuras centrais, né, do nosso país. E aquelas alianças que não se sustentam, eu acredito que vai ter a ruptura, né? Porque eu vejo que Sim. tem muitas mudanças importantes vindo à tona, vindo muita coisa que afetará o relacionamento, a confiança entre eles mesmos, sabe, né?
Então, que eles se preparem para esses impactos profundos que virão, sabe? Eu acho que, assim, de julho a agosto, os embates políticos e judiciais vão se intensificar, com certeza. Eu acho que essa tornozeleira foi um estupim para esses protestos e todos que virão ainda, que já aconteceu, né? Assim, é como eu vejo assim, abalos em alianças, sabe? É muita coisa acontecendo, até dezembro, onde vai a apresentação, sabe? E muita coisa de judiciais e reposicionamento de líderes vão acontecer, sabe? Eu acho que tem que ter o espaço para abrir as coisas, né? As coisas novas vindo. Eu, eu vejo assim, como eu falei da outra vez, Bolsonaro enfrentando um período de desgaste, de emocional intenso realmente, sabe? A partir de agosto, eu estou vendo que a pressão judicial será assim, André, constante para ele, sabe? Possibilidade assim, realmente de restrições ampliadas para ele. Eu vejo assim a imagem dele passando por altos e baixos, sem dúvida, sabe? Um momento assim, ao mesmo tempo que ele vai ter querendo a contestação, ele também vai ter apoio vindo de outras fontes, entendeu? Está passando por resgate kármico importante também, como eu já tinha falado, sabe? Sim. E eu acho que o ambiente dele, o ambiente vai ficar muito estável. Alianças, eu estou vendo enfraquecendo um pouco de a aliança, né? Vai ter assim as traições. Então eu acho que ele deve mesmo procurar um equilíbrio interno para suportar, né? E aquela coisa, né? Oração em cima dele, porque é um momento que ele precisa muito de proteção, mas assim, a proteção diária, porque estou vendo muita coisa ruim mandando para ele, quase que diariamente, sabe? Ele precisa fazer uma limpeza realmente. Então, é uma coisa muito, muito complicada, porque é muito difícil. Eu fiquei um pouco abalada, viu, André? Porque se apresentou uma coisa muito forte aqui, Eu sei como é. eu não esperava que viesse falar alguém que acompanha ele ou que trabalha para ele do lado da esquerda para o Alexandre de Moraes. Então, gente, muita coisa vem. É o que eu já falei, ele está sustentado por uma força, a força da esquerda, e isso eu não vou negar e não vou mentir aqui. Tanto é que se apresentou e falou algumas coisas para a gente aqui. Então, eu acho que tudo isso está sendo uma ligação kármica muito grande entre eles, né, André? É uma coisa assim, bem complicada, né? Então, É isso. o meu conselho, se for dar para o Bolsonaro, é aquela flexibilidade emocional, evite teimosias para ele. Já falei, sabe? Para ele surfar nas mudanças sem se afundar, entende? Então, é aceitar que o controle está, sabe? É aquela coisa, é a chave para ele emergir com dignidade. Ele tem que ficar na dele, sabe? Não Ele ficar tem batendo de frente, que é pior, né, nesse momento. entendeu? Então, assim, quanto ao Alexandre de Moraes, vai ser muita pressão. E, assim, ele também, não, apesar de tudo que ele quer fazer também, ele também não perdendo a empatia que todos nós temos que ter com determinadas situações, né? Eu acho É, que ele pode, sim, rever algumas coisas, sabe? Então, eu vejo assim um renascimento, André, na nossa nação, no nosso Brasil. O país vive assim, é como se tivesse assim, uma passagem de sombra para a luz. Eu vejo assim, sabe? sim. É como se fosse ter uma limpeza e depois chegar a esperança. Então, assim, eu vejo as lideranças espirituais assim como fosse a liderança, né, espirituais não, as lideranças atuais como fosse um tabuleiro espiritual. Sabe, parece assim,
cada movimento tem um peso, sabe? Um peso kármico. Todos eles estão com lições kármicas sendo cumpridas, sabe? Então, André, não é a questão da gente estar aqui tá julgando nada, né? A gente não está julgando, a gente só está apenas despertando as consciências, tudo que a gente está falando aqui. Eu acho que a gente é natural que a espiritualidade ela esteja querendo erguer as bases concretas, sólidas e justas, né? Porque a gente tem que saber que a espiritualidade ela cumpre a questão da justiça, do que for certo, né? E se algum de nós tivermos assim alguma falha, a gente ter como melhorar e como crescer, né, espiritualmente, a gente se redimir, a gente, né, tirar o ego, né, de dentro da gente e a gente despertar a consciência das coisas como tem que ser, sabe? Então a gente precisa, André, a união do povo. Eu acho que o Brasil, a espiritualidade pede isso, tá? Acima de todas as discordâncias que a gente pode ter, a gente tentar ser uma semente que a gente vai germinar, entendeu? Realmente, se a gente quer mesmo uma verdadeira mudança, começa de nós. Então, o que me agrada é que eu estou vendo essa luz chegando, sabe? Eu acho que tudo que está acontecendo aí, André, cada um tem seu papel, sabe? Né? Em todo esse ciclo de transformação que a gente está vivendo, então, eu acho que a gente tem que permanecer, sabe, brasileiro, permanecer firmes, né, sabe? Eu acho assim, a gente tem que ter, André, além de tudo, a consciência, e eu acho que uma sabedoria também, sabe, interior, para a gente estar passando por tudo isso, entendendo as coisas, de tudo que se passa, né, André? Então, eu vejo assim que é um cenário de certeza, sabe? Confusão, sabe? É muita coisa acontecendo, né, André? Às vezes a gente vê falta de clareza em determinados processos, né? A manipulação, né? O jogo de cena que a gente vê, muitas vezes por políticos, sabe? Mas eu acho assim, a energia está se fechando, o ciclo está se fechando, ao mesmo tempo eu vejo assim, a justiça verdadeiramente transcendendo, André, aquele tribunal humano, sabe? Os tribunais sabe, sabe? A gente fica julgando, mas o tempo é o tempo, o dono do tempo, é tudo no seu tempo, né, André? Então, acho que a justiça, como eu estou falando, a Alexandre de Moraes enfrentando um momento de forte tensão, sabe? Mas, assim, eu estou vendo aliados a ele, não só espirituais, como também pessoas do lado dele, que estão amparando ele, sabe? Então, assim, pode até o impeachment ser tentado, mas não é certo que se concretize, não. Pelo que eu estou vendo aqui, o resultado vai depender muito além do campo também político, sabe? E tem forças ocultas trabalhando para ele, sabe? Então, não vai depender só das vontades explícitas das pessoas, mas também, sabe? Ele tem forças ocultas, como eu já te falei, e esses processos que ele tem que passar kármico também, tá? É bem provável, não vou descartar que um pedido possa ser acionado, mas eu vejo assim, André, a efetivação realmente sendo muito incerta. Porque eu vejo assim um mundo político muito dividido, sabe? Muitas influências ocultas acontecendo, então, sabe? Eu acho que tem muito desgaste envolvido nisso aí, muitos desafios ainda profundos, né, vindo aí. Então, é um momento de provas, como eu já te falei, e ajustes kármicos. Por isso que eu não vejo assim muito assim uma definição clara no momento sobre esse desfecho, porque a espiritualidade está me dizendo que tem muita coisa kármica a ser cumprida e que tem que ser dessa forma. A gente gostando ou não gostando, tem um propósito maior, uma energia marcada, grande,
em relação a isso, desse processo todo que vai avançar de acordo com a espiritualidade, André, que está, sabe, mas assim, resolvendo isso mais do que nós aqui, né. Então, uma orientação para vocês que estão acompanhando todo esse processo, é assim, aquela coisa que cada um de nós, e eles também, cada um estão passando por seus caminhos, seus processos, estão aprendendo através dos desafios, né, André? Que a gente às vezes não entende o que está acontecendo isso, acontecendo aquilo, e a gente fica assim perdido. Eu acho que a gente tem que manter o nosso coração, a nossa mente assim, equilibrada, não polarizar os extremos, sabe? Eu acho que a gente tem que deixar levar por noticiários assim, muitos alarmistas, porque a gente precisa se cuidar também, né? Eu acho que tem coisas que a gente pode modificar e tem coisas que a gente não pode modificar, né? Então, quando eu digo as coisas que a gente pode modificar, então essas coisas a gente entrar em meditação, a gente ter uma consciência, a gente poupar nossa vibração em ambientes que possam ter brigas, que pode desarmonia, brigar de política com filho, com marido, com não sei o que, sabe, porque a energia está toda voltada para isso. É uma perturbação política que tá entrando, os obsessores entrando através da política nas nossas casas, por distorções, por inimizades. Então, isso a gente já sabendo que pode ter um problema político, a gente tem que começar a se resguardar, sabe? Então, é o quê? Vá se conectar com pessoas que estão orando, vá se juntar, sabe, a trabalhos energéticos para fortalecer a coletividade e cada um de nós, né, André? Então, é o clima astrológico da semana também, eu já estou falando, está pesado, Mercúrio retrógrado em Leão, gente, sabe, iniciou dia de 18 de julho, sabe, com aquela coisa de muito, ele vai até Mercúrio está retrógrado em Leão, até 25 de agosto, André. Então, o que é que vai acontecer daqui até lá? É muita ruptura. Problema de comunicação, como eu já falei, cancelamentos, turbulências. Então, sabe? Outra coisa, tem que ter cuidado também com documentos, viu? Para a gente, sabe, documento importante, a gente olhar, sabe, para não ter problema de atraso em alguma coisa. E aí, repetindo, Urano em Gêmeos, sabe, ativa tensões, sabe? Também, entendeu, André, nas redes de comunicações, a questão de informação, sabe aquela coisa de você ter ideias, sabe aquela alianças, aliás, alianças ideológicas também, sabe? Porque a gente está assim, nesses conflitos globais. Então, pode surgir ruptura, sim, sabe? Tudo isso questão de narrativas e tudo que a gente pode chegar e politicamente serem. Porque parece que Saturno retrógrado em Áries, né, ele como se ele estivesse testando as estruturas autoritárias, sabe? Você vê como está aí essas ações judiciais, né? As sanções, sabe? Eu acredito que isso vai se intensificar, tá? Vai ter sabe, algumas coisas vão ser revistas. Piora. Hã? Vai ter uma piora. Vai sim, vai ter. Né? Vai ter uma piora, sim, André. E ainda vamos ter muita coisa também, André, que eu gostaria de falar, e a gente vai encerrar, porque eu estou fiquei um pouco meio pesada com o que veio aí agora. É porque o pessoal tem me pedido para falar sobre a COP30, que vai ser Tá. no Brasil, vai ser em Belém, né, em 2025. Então, eu vejo assim uma missão espiritual no Brasil para isso, tá? E eu acho que eu ia até falar isso, mas eu estou assim um pouco, eu acho que a gente poderia falar isso amanhã, porque realmente, André, me abalou um Sim. pouquinho. Eu só queria dizer que a gente vai encerrar aqui agora, tá? Eu não vou poder mais Tá. ficar. A presença de estar aqui, eu tenho que me desconectar dessa presença que veio tomar frente, apesar dele ter uma voz grossa, assim, pausada, mas ele teve autorização de meus mentores
dele falar alguma coisa, e ele, eu não sei se ele quis dar um aviso para todo mundo, mas acontece que eu deixei, André, essa informação ser passada, porque eu tive autorização, mas eu acho que responde muito a quem toda hora pergunta por que não acontece nada com ele, por que que não acontece isso, não acontece aquilo. Numerologicamente, eu já falei sobre ele, que ele tem julgamentos e perdas, então vamos aguardar para outras coisas dele, porque questões ocultas estão trabalhando a favor dele e que a gente tem que saber, né, André, até onde a gente está falando, até onde a gente está pisando, porque se apresentou para falar, me deu autorização e veio. Eu agradeço, não posso deixar de agradecer, porque veio falar alguma coisa. Eu acho que a minha espiritualidade, ela acolhe sempre aqueles espíritos que vêm falar alguma coisa, porque aqui nós somos, né, nós, na parte espiritual, somos luz, e eu acho que a gente está aqui para isso. Então, que seja da melhor forma, né, para todos nós, e que o Brasil, como eu te falei, eu vejo a Carta da Justiça sempre, eu acho que a justiça vai prevalecer na situação, porque eu vejo o Brasil muito, muito forte futuramente. Então, André, eu gostaria de falar o seguinte: a gente vai encerrar, tá? Por causa desse evento que aconteceu aqui agora, porque eu tinha muita coisa para falar sobre a COP30, e a gente vai falar ou amanhã ou depois, pode ser? Para a gente encerrar, Tá. e eu acabar de me fortalecer com meus mentores espirituais e ver até se quer falar mais alguma coisa em particular para mim, tá bom? Tá bom, só explicar, Tânia, porque quando você fala assim do Alexandre de Moraes, dessa proteção espiritual dele, gera muita polêmica nos comentários, né? A Tânia, ela tem um compromisso com a espiritualidade, né? Então, ela fala aquilo que a espiritualidade passa para ela, tá, gente? Ela não vai falar aquilo que as pessoas querem ouvir, né? Ah, o Alexandre de Moraes vai sair amanhã, vai chegar uma sanção, ele vai sair. Não foi isso que a espiritualidade passou, né? Infelizmente ou felizmente, tá? Ela não vai falar aquilo para agradar as pessoas, ela vai falar a verdade. A Tânia, ela é muito séria na espiritualidade dela. Eu conheço ela há 4, 5 anos, ela fala aquilo que é passado para ela, que a espiritualidade passa, tá? E não aquilo que vai agradar a gente, né? Porque quando você fala esse negócio aí, ele tem uma proteção espiritual, tal, gera muita polêmica, né? Como assim ele tem uma proteção espiritual? É isso que você falou, né? Então, a gente aceitando ou não é a verdade, né? Infelizmente ou felizmente, né? Porque as pessoas precisam entender, André, que tem uma parte oculta trabalhando para ele. Tem a Né? espiritualidade trabalhando para ele. Então, o que é que você pode chegar? Qual é o seu poder, né, como encarnado aqui, e de encontro ao karma dele, o karma que ele tem com o Brasil e o processo kármico que ele está passando, e todo o coletivo também. Sim. Nada está sobre escondido ou sobre que Deus não esteja permitindo. Então, as É, pessoas têm que ter muita sabedoria espiritual para entender. Eu já falei mais uma vez que eu tenho meu partido, eu tenho minhas escolhas, eu tenho as minhas indiferenças e a minha empatia com algum político, um ou outro, mas quando a gente chega aqui, André, na responsabilidade da espiritualidade, a gente tem que ter uma postura omissa a partido. O que eu venho aqui falar pode agradar, pode não agradar nem a mim, sabe? Mas eu estou aqui no papel de passar a espiritualidade, porque a gente não pode tomar partido quando a gente vai falar de espiritualidade. A intenção das nossas lives é mostrar e falar através de uma espiritualidade séria. Você sabe que eu já trabalho há 40 anos com a espiritualidade, e eu tenho o meu favoritismo, eu tenho as minhas indiferenças, mas também eu tenho que respeitar o que a espiritualidade passa de uma forma muito imparcial, tá? Então, sim. posso falar coisas aqui que eu tenho muita coisa para falar, sabe? De ambos, tanto de Bolsonaro, como do governo Lula, mas a gente tem que respeitar
até onde a gente pode ir, até onde a gente pode se posicionar, porque a espiritualidade, ela não é, para mim, um campo de adivinhação. Você sabe que a gente trabalha, a gente se forma na astrologia, a gente tem outro tipo de trabalho que a gente pode ver as coisas, mas que a gente tem que ter responsabilidade, porque às vezes a gente pode ver coisas que a gente também não quer ver, não gostaria, mas eu estou aqui respeitando, primeiro, a minha espiritualidade, a quem está aqui, e você vê, André, que é uma coisa muito séria, que até se apresentou o espírito que acompanha Alexandre de Moraes, e eu dei permissão dele passar a mensagem que ele estava querendo dar, e que meus mentores deram permissão, não é por mim, sabe, né? É por divulgar alguma coisa que chegou. E as nossas lives são assim, a gente não espera o que acontece. A gente está aqui, pode acontecer qualquer coisa. Pode acontecer, sabe? No outro dia você viu que eu quase incorporo, então tudo pode acontecer. Sim. A gente aqui, a espiritualidade, claro, eu estou aqui com toda a minha segurança espiritual. Ele ainda está aqui, sabe? Ele está olhando para aqui, para a nossa live, e eu dou, sabe? Meus mentores estão aqui do lado e estão dando suporte para mim em relação a isso, porque a gente estava falando, é uma coisa tão forte que esse homem tem, que chegou a vir para poder falar alguma coisa, talvez para esclarecer muita coisa que está indo para ele, ou que eles estão fazendo, não sei, André, não sei explicar. A espiritualidade, a gente não tem assim, muito o que contestar, a espiritualidade é assim, a minha é assim, a minha espiritualidade trabalha dessa forma, e se veio para falar, entendeu? Está aqui aberto o canal, e foi dito, e foi pelo menos dito o que ele gostaria, né? Porque se sabe, se eu desse também passagem para falar, isso não ficaria bom para a minha espiritualidade também, até para eu sentir alguma coisa. Então, eu não posso ficar com essa energia, eu tive que realmente passar. Então, eu acredito que vocês recebam de uma forma muito leve, muito suave tudo isso que a gente falou aqui, porque a gente não pode fazer juízo de valor quando se trata de espiritual, da paz espiritual, né? E também o respeito à minha espiritualidade e a todos, né, que estão aqui participando, que querendo ou não estão aqui, né, André, dando essa oportunidade de a gente passar todas essas informações. Eu quero dar meu boa noite a todos, ou meu bom dia, eu acho que já temos quase 1h30, né, André, não sei. E É a uma hora e 1.500 pessoas passando aqui ao vivo com a gente até agora. Eu agradeço muito cada um, tá, gente? Então, eu tinha um monte de coisa para falar, mas realmente eu não posso continuar. Primeiro, pelo horário, que a entidade apareceu aqui para falar. Como eu também vou ter que fazer agora um trabalho para eu me resguardar, tá certo? Tá bom. Boa noite, Agradeço você. com Deus. Eu espero voltar amanhã. Gente, a gente vai falar sobre COP30. O pessoal me pediu, eu separei, entendeu? Deu o material. Eu fiz minhas pesquisas, a gente vai falar sobre a COP30. Porque a espiritualidade também, dos 4 elementos, que é o meu xamã, vai interferir também para falar um pouco, para a gente falar sobre as energias do COP30 que algumas pessoas me pediram. Tá bom, André? Um beijo a todos, fiquem com Deus. E uma ótima semana para todos vocês. Um beijo, André, para você. Agradeço, Tânia. Obrigado pela presença, todo mundo que assistiu. E se de fato for ter mesmo a live amanhã, se a Tânia confirmar certinho, eu coloco lá no grupo avisando, tá, gente? O grupo do WhatsApp. E aí o link eu vou deixar aqui embaixo nos comentários, tá bom? Então, quando tem lives, eu aviso lá, tá bom? Obrigado, Tânia. Obrigado a todo mundo aí, gente. Até a próxima, então. Até a próxima live. Obrigada, André. Boa noite. Boa noite.